Pessoal, a ideia hoje é a gente trabalhar no MLAT, a gente tentar elaborar aqui em conjunto o MLAT Brasil-Genóvia. A gente dividir a sala aqui em 3 grupos, vocês discutirem alguns MLATs, né, para a gente se inspirar e depois fazer um textinho, o que seria o MLAT Brasil-Genóvia, a gente compreender o que é que a gente teria ali de medida de cooperação, e nesse sentido a gente vai ter condições de explicar as medidas de cooperação, como é que a coisa funciona na prática. É uma aula mais voltada à cooperação penal internacional, né? Mais voltada à cooperação penal, mas eu acho que vocês vão compreender bastante os institutos, a coisa efetivamente acontecendo, porque vão trabalhar na confecção do tratado, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar a turma fazendo um tratado. E aí eu queria que, na verdade eu estava pensando, Jorge, para a gente mentalizar cada um, eu acho que eu não vou fazer 3 grupos, não, eu vou fazer 2 grupos, eu vou fazer o grupo do Brasil e o grupo de Genóvia, né? E aí cada um de vocês vai receber, bom, vocês vão ser 2 delegações, a delegação do Brasil e a delegação de Genóvia, e a gente vai oferecer alguns tratados para vocês analisarem nessa parte em grupo, para discutirem, né, sobre a perspectiva do país Brasil, da perspectiva Genóvia, para discutirem alguns tratados de que o Brasil é parte. Porém, esses tratados de que o Brasil é parte foram escolhidos cuidadosamente a partir de alguns tratados que a gente reconhece que tem algum vínculo ali com Genóvia, né? Então, a gente pegou Reino Unido, França, não foi, Jorge? China, não é isso? Reino Unido... A gente não conseguiu Índia, o Brasil não tem MLAT com a Índia, então, como a China fica vizinha a Genóvia, desculpa, a Mongólia, a gente escolheu a China, né? E aí o último tratado, são 4 tratados, a gente vai pegar apenas um que não tem nada a ver com Genóvia, mas a gente vai pegar o último que o Brasil assinou, que foi o tratado com a Jordânia, certo? Então vai ser Brasil-Jordânia, Brasil-Reino Unido, Brasil-França, Brasil-China, e aí vocês vão ler esses tratados, tentarem compreender o que é que se dispõe nos tratados, e eu vou circular pelos grupos das 2 delegações para que vocês tirem as dúvidas, e depois a gente vai passar a gente vai fazer um debate, né, enxergando o tratado sob a perspectiva do Brasil e da Genóvia, né, lembrando que o material está todo no Trello acerca da Genóvia, tudo que foi aprovado até agora, você já conhece o sistema de justiça de Genóvia, né, alguns elementos de conexão de Genóvia, vocês precisam aí conciliar, né, com o sistema, o olhar, né, de Genóvia, para quem for da delegação de Genóvia, o olhar de Genóvia em relação a ao tratado que Genóvia vai assinar, porque isso pode trazer algumas incompatibilidades, enfim, né, então a gente depois faz um debate, como é que o Brasil estava querendo abordar o tratado, como é que Genóvia está querendo abordar o tratado, e a gente vai submeter à votação para ver o que é que a gente vai conseguir admitir no tratado, sob a perspectiva de Brasil e de Genóvia, certo? E aí eu vou, então, abrir os grupos, e, Jorge, você tem como disponibilizar os links? Você está disponibilizando aqui, né? O da China, Reino Unido, Jordânia. Perfeito. Então, os tratados estão todos aqui, pessoal. Vou abrir as salas e vocês escolhem se querem entrar no Brasil ou em Genóvia, né? Portanto, lembrando, entra no Brasil, você será a delegação brasileira, entre em Genóvia, você será a delegação de Genóvia. Voltou todo mundo? Terminaram já. Perfeito. Bom dia, Brasil. Todo mundo já voltou? Acredito que sim, professor. Perfeito. Beleza. Minha gente, que pena que muita gente precisou sair porque caiu, né? A gente só está com 19 pessoas da turma na sala. Vamos lá. Chegou. Então, perspectiva brasileira, perspectiva genoviense. Bom, primeiro eu queria ouvir de Genóvia, que chegou aqui primeiro, qual foi
qual foi qual foi o fundamento, genericamente falando, né, qual foi o fundamento político e qual foi o fundamento jurídico que norteou as escolhas feitas por Genóvia? Professor, foi um momento político, né? A gente teve uma preocupação com a nossa soberania, então questões como tutela antecipada, prisão preventiva, foi algo que para a gente não tem como entrar no tratado, porque isso iria afetar a nossa soberania, iria afetar a questão da coisa julgada, que é inerente ao exercício da nossa soberania no nosso direito interno. Então, por isso foram questões que a gente não achou melhor deixar de fora desse tratado com o Brasil, certo? E esse foi o nosso fundamento político, assim, mas... Pode você querer comentar mais alguma coisa? Ou alguém do grupo? Não, estou bem satisfeita. Foi bem sobre isso que a gente pensou. A gente percebe que até no ordenamento jurídico de Genóvia, ela tem essa coisa bem colaborativa, né? Mas sempre resguardando a soberania e possíveis divergências também que tenha entre a lei brasileira e entre a lei genoviense, no caso de que se o crime não é crime em Genóvia, fica a cargo de discricionariedade, se vai colaborar ou não. Também, a gente achou importante. A Genóvia relativiza o princípio da dupla incriminação, é? Isso. Aqui é arretado. Interessante, porque você sabe que isso é raro, né? Isso é raro no direito penal internacional. Normalmente, só para entender, se o fato não for crime em Genóvia, haverá um juízo de conveniência quanto ao cumprimento da ordem da cooperação, é isso? Foi, isso. Isso é bem avançado, viu, minha gente? Isso é bem avançado. O princípio da dupla incriminação é um princípio de direito penal internacional, mas há exceções, de fato, como acontece... A gente tirou... Desculpa, professor. A gente tirou esse exemplo do Brasil com a França. Perfeito, ok. Isso pode efetivamente existir. E eu acho que com a China também tem isso. E aí, como se aproxima, né? Perfeito. Perfeito. Perspectiva do Brasil, pessoal. A gente tentou pegar os pontos de convergência entre os quatro tratados, porque a gente pensou que, tipo, se eles foram feitos com países assim, com políticas diferentes, a gente pensou que os pontos de convergência seriam provavelmente os pontos que o Brasil defenderia. E a gente prezou por uma política mais soberanista mesmo, de proteção da soberania. E, no geral, foi isso. A gente pegou muitos exemplos dos Emirates, principalmente na parte de negação, e foi isso. E vocês se pautaram, porque foi a pergunta que você me fez, Pedro, vocês se pautaram no regime, na linha política do governo brasileiro atual, ou foi a interpretação que vocês fizeram mais a partir do marco normativo a respeito do tema? Não, foi mais a partir do marco normativo mesmo, porque eu não sei se foi escolha de vocês, mas eu achei muito interessante que os Emirates pegam todos os últimos governos, menos o de Temer. Tem FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. E não muda muito, né? E aí eu acho que foi uma escolha muito boa dos tratados. Eu achei bem interessante. Bacana, perfeito. Ok, pessoal. Então acho que temos aí já os pontos de vista assentados, né? E aí depois a gente faz um debriefing. Vamos aqui para a atividade propriamente dita, né? Na perspectiva brasileira, deixa eu projetar aqui para vocês, o Brasil concordou em cooperar para a tomada de depoimentos ou declarações, localização, identificação de pessoas. Professor, é melhor, para visualizar isso daí melhor, é melhor que o senhor vá para perguntas. Aí, ó, os únicos que o Brasil não marcou foram as 3 últimas. Certo? Todos os outros eles marcaram. Perfeito. Então, o Brasil concordou
com a tomada de depoimentos ou declaração de pessoas, fornecimento de documentos. Você tem como começar a fazer o batimento, Jorge, para a gente ver o que é que ficou no Brasil, o que é que ficou em Genóvia, para a gente ver o... Eu já fiz, professor. Eles ficaram quase em tudo, menos no terceiro, de baixo para cima. Ali, não, aqui, assistência em procedimentos relacionados. O Brasil não concordou e Genóvia quis isso daí. Perfeito. Então, Brasil e Genóvia meio que entraram em consenso em um bocado de coisa, né? Então, vamos lá. Tomada de depoimentos ou declaração de pessoas, fornecimento de documentos e registro de bens, localização e identificação de pessoas, entrega de documentos, transferência de pessoas sob custódia para prestar depoimento. O outro, fins, execução de pedido de busca e apreensão. E aí, o Brasil não concordou com assistência em processos relacionados à imobilização e confisco de bens e restituição, não foi isso? Perfeito. A execução de pedido de prisão preventiva, como também nem o Brasil nem Genóvia, né? Como sequestro, arresto e arrolamento de bens em tutela antecipada. E ninguém colocou outros? Não, professor. Perfeito. Né? Só para mostrar, Genóvia, aqui é a perspectiva de Genóvia, Genóvia tinha botado um a mais, né? Então, vamos aqui de novo ao Brasil. Quais são as hipóteses de negativa de assistência? O atendimento à solicitação prejudicar a soberania, segurança, ordem pública ou outros interesses essenciais. Houver razões para acreditar que o auxílio foi solicitado com o intuito de processar uma pessoa por motivo de sua raça, sexo, crença, religião, nacionalidade, opinião política, origem étnica ou se referir a delito político. Solicitação relacionar-se à pessoa que se processada na parte requerida por crime para o qual a assistência solicitada, a respectiva denúncia não seria recebida em razão de prévia absolvição ou condenação, o seu pedido de se referir à infração que não seja punível tanto pela legislação do Estado requerente como pela legislação do Estado requerido. No caso do Brasil, no caso de Genóvia, a mesma coisa. Infrações políticas ou elas conexas, me parece que a gente vai ter aqui, né? Sendo que o Brasil ainda fala em raça, sexo, crença, etc., etc. Quando o pedido referir-se a infração que não seja punível, e aqui a gente vai ter o princípio da dupla incriminação na perspectiva de Genóvia e não na perspectiva do Brasil. Aí declara-se situações nas quais um Estado poderá exigir absoluta confidencialidade quanto à solicitação. A parte requerente deverá solicitar prévia autorização da parte requerida para utilizar ou divulgar informação ou prova obtida por meio de cooperação para fim diverso daquele declarado na solicitação. Se a solicitação não puder ser cumprida sem infringir o caráter confidencial, a parte requerida informará o fato ao Estado requerente que decidirá se insiste no pedido, a menos que indicada de outra forma pela parte requerida quanto à execução da solicitação, informações ou provas cujos conteúdos tenham sido divulgados em audiências judiciais ou administrativas. Foram bem diferentes as hipóteses, né? Aqui, Jorge, entre o Brasil e Genóvia. E aqui o resultado de atitudes não cooperativas é para Genóvia a suspensão e para Brasil a denúncia do EMILAT. Pessoal, eu queria que Jorge apontasse os pontos, indicasse aí os pontos em conflito, porque eu preciso, já que é um tratado, né, eu preciso que os países entrem em consenso. E aí a primeira coisa que eu queria que se discutisse, né, é que o Brasil, a gente já tem aí algumas coisas que Genóvia e o Brasil negaram, mas tem um ponto que Genóvia concordaria em uma atividade que Genóvia concordaria em desempenhar, que é a assistência em procedimentos relacionados a imobilização, confisco de bens, restituição e cobrança. E aí eu queria ver se as duas delegações debatem esse tema. O Brasil não teria interesse em aceitar? Era bom, eu acho que seria interessante, Vitor, você perguntar ao Brasil qual foi o ponto de vista, assim, o que é que Genóvia pode fazer pelo Brasil para que essa disposição seja aceita, ou se é realmente algo da política criminal brasileira, né?
Porque, às vezes, pode ter uma restrição no nosso ordenamento jurídico que permite a esse tipo de providência, enfim. Qual seria o motivo da recusa desse ponto? Porque nós, de G9, a gente acha que só é uma maneira da gente efetivar o nosso acordo, né? Efetivar as disposições no sentido de a gente estar fazendo essa negociação entre nós para que a gente dê efetividade ao cumprimento de questões de penais, processuais penais. Então, a gente gostaria de saber qual seria o ponto dos representantes do Brasil de não terem aceitado, não terem incluído o ponto em questão. No caso do Brasil, a gente fez uma comparação dos 4 Emirados para ver os pontos que convergiam entre eles, que no caso dariam certeza para a gente, para poder colocar no Forms. E aí a gente notou que essa questão dos procedimentos relacionados, principalmente à imobilização e confisco de bens, por exemplo, não estavam em todos os Emirados. E, por exemplo, no caso do Emirados com o Reino Unido, a gente só tinha uma questão de direito público que foi indevidamente, vamos supor, entre aspas, roubado, entendeu? Então, como a gente não tinha nenhum outro ponto que convergisse entre os tratados, a gente não achou que é uma política comum do Brasil essa questão da imobilização e o confisco de bens, mais especificamente bens mesmo. Perfeito. Mas a previsão existia em alguns tratados, né, Bárbara? Sim, existia, só que é porque meio que todos os outros pontos a gente achou basicamente em todos os tratados, entendeu? Aí, por esse não ser uma questão de todos, a gente achou que pode ser que o Brasil tenha uma restrição maior a respeito. Entendi. Aí pronto, era o tipo do argumento que eu queria trazer aqui para vocês. Permita-me tentar convencer o Brasil, embora a soberania de vocês continue preservada. O fundamento da cooperação jurídica internacional, Bárbara, é o reconhecimento da juridicidade do ato praticado no outro Estado. Então, normalmente quando você identifica ali algumas medidas de cooperação que não são aceitas, das duas, ou você tem uma dissociação muito significativa entre os dois sistemas jurídicos, de modo que vai soar esquisito para o Brasil, e aí pelo próprio princípio da ordem pública, vai soar esquisito para o Brasil aceitar essa medida, porque é uma medida que, na forma como ela é processada no outro país, fica uma coisa meio que nada a ver, né? Isso é um aspecto interessante, ou numa situação em que, efetivamente, o Brasil tem um certo receio em relação ao caráter democrático daquele país, né? Ou há uma diferença cultural muito significativa, né? Se você pudesse até me dizer quais são os países em que consta e quais são os países em que não consta, com o detalhe de que nos tratados mais antigos a gente vê uma quantidade de medidas menor, né? Porque foi uma coisa que o consenso internacional em torno disso foi se sedimentando ao longo do tempo, né? Então, se você pudesse me detalhar melhor, eu até diria ali a justificativa. Eu digo por quê? Se você não identifica, em G9 é um país cujo sistema jurídico, cujas referências culturais, né? E cujo regime político não seja tão diferente do Brasil, a rigor, né, do ponto de vista do direito internacional, o direito internacional deseja que você seja o mais cooperativo possível, né? E a gente chegou a discutir, não, acho que a gente discutiu, na verdade, mais na aula do mestrado, não foi, Jorge, no sábado, porque a cooperação jurídica internacional, ela se iniciou tendo como fundamento, minha gente, aquilo que a gente chama de cordialidade internacional, era uma simples gentileza. Mas a gente tem percebido que cada vez mais, por conta do contexto do mundo de hoje, a cooperação está ganhando ali, ganhando
uma roupagem de costume internacional. E se tratando de costume internacional, você teria a obrigatoriedade em torno dele, de modo que a regra seria você cooperar e não você não cooperar. Não sei se você me entende, Bárbara. Então, na verdade, isso aí eu digo, inclusive, as medidas, eu nem entrei lá, mas em relação, inclusive, às medidas que a própria Genóvia não aceitou, como, por exemplo, para a execução de pedido de prisão preventiva, né? A rigor, se você confia muito no sistema jurídico do outro país, não faria muito sentido que você rejeitasse, inclusive, isso, né? Porque seria importantíssimo para que você viabilizasse o funcionamento da jurisdição de um país quando você também viabiliza o seu alcance extraterritorial. É apenas isso. Então, a minha ponderação ao Brasil é: se não houver nenhuma desconfiança em relação ao regime de Genóvia, né, ao sistema jurídico de Genóvia, se vocês não identificarem em Genóvia uma cultura meio nada a ver, né? E se você não tiver nenhuma vedação no direito brasileiro a essa específica diligência, a lógica seria de o Brasil aceitar, né? Mas aí fica a critério da soberania do país no momento em que ele está negociando aí com Genóvia. Aí, se vocês quiserem aí refletir vocês, a gente aguarda e passa aí para o próximo ponto. Genóvia... Pois não, Bárbara, diga. É porque, assim, principalmente, eu estou levando mais em consideração o Tratado do Reino Unido, porque foi o que eu li melhor, sabe? Já que o nosso grupinho se dividiu para ler cada um dos tratados o melhor possível. Aí, tipo assim, eu também considero que Genóvia, ela tem uma grande, como eu posso dizer, uma grande influência tanto do Reino Unido quanto da França e da Mongólia também. Aí, como a gente não tem um da Mongólia, mas tem um da França e um do Reino Unido, e especificamente do Reino Unido, ele realmente não fala em confisco de bens. O que ele diz é que, inclusive, o Emilat, ele é de 2003, então eu acho que o tempo, assim, não é antigo. Não é tão antigo. Aí, o que ele diz é, se o bem já era de Genóvia, seria mais uma devolução do bem, que poderia, sim, ser realizada, como também a questão do dinheiro público que teria sido, entre aspas, roubado, pegado indevidamente, coisa do tipo. Seria devolução de ativos de acordo com a lei interna, não é isso que você Isso. Aí, como o Reino Unido também não tem uma divergência, assim, como o senhor tinha explicado, o Reino Unido e o Brasil não são tão... Eu não diria, pelo menos legalmente, não diria que eles são tão divergentes assim. Mesmo assim, o Brasil não teve essa confluência de permitir um confisco de bens. Aí eu acho que, não sei, no meu ponto de vista, com Genóvia também não seria interessante, mas não sei o que os outros países... Jorge, deixa eu só me lembrar, Genóvia segue a common law, né? Ou segue a civil law? Genóvia segue a common law com tanta força que eles até adotam a libra esterlina. Eles são ali do lado do Reino Unido. Aí você realmente... Porque aí a divergência deve girar em torno justamente de alguma regra da common law que se tornou, da common law inglesa pelo menos, que se tornou incompatível, né? Professor, nesse sentido, eu queria só dizer que a inspiração... Eu tirei esse dispositivo daí, ipsis literis do Emilat com os Estados Unidos. Então, common law... Já é diferente, porque já afasta esse argumento, porque seria common law também, né? Esse dispositivo está no da França, não? Só checando. Mas o da França já seria realmente um sistema jurídico mais diferente de Genóvia, de fato, né? Porque nesse ponto, porque realmente... Bom, ok. Vamos então adiante, porque realmente se permite a repatriação, né? Pelo que a gente vê agora, não seriam medidas efetivamente se permite a devolução, mas não seriam medidas efetivamente de confisco ou imobilização. Ok, perfeito. Então, vamos para o próximo ponto de discordância, Jorge.
Perfeito, professor. Na questão da negativa de cooperação, me parecem que, de uma forma ou de outra, eles estão bem parecidos, que é aquela primeira questão discursiva, com os três pontos. Mas me parece que tem no segundo ponto, porque um nega em relação ao crime político, né? E o outro tem uma perseguição por motivo de raça, etc, etc, etc. Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu compartilho de tela. E aí eu tenho alguns aspectos importantes para falar sobre o crime político, pessoal. Deixa eu ver minha tela, gente? Sim, sim. Perfeito. Aqui. É o ponto 2, né? Cadê? O ponto 1 é exatamente idêntico, os critérios são exatamente idênticos. Deixa eu ver. Informação e prova obtida para fim diverso do declarado. Não, não, é o de cima. Quer dizer, prejudicar a soberania, segurança, ordem pública e interesses essenciais. No outro tem soberania, segurança, ordem pública e interesses essenciais, G9. No caso, mas aí o Brasil não tinha botado segurança, né? Precisam acertar aí quanto à redação. Tá aqui, ó, segurança. Tem, né? Tem. Perfeito, ok, então tá igual. Vamos lá, então a gente vai ter razões para acreditar que houve perseguição por motivo de raça, crença, religião, nacionalidade, opinião política, origem étnica ou outro delito político, ou referência a delito político, né? E no outro, infrações políticas ou elas conexas. E aí eu queria ver como é que a gente ficaria se no caso, G9 entende também que se deve negar assistência no caso de perseguição por motivo de raça, crença, criou G9. Professor, tá me escutando? Sim. Pronto. Eu creio que G9 entende que seja vedado também nessas questões de perseguição. Então, poderia ser acrescentado. Perfeito. Tranquilamente. Perfeito. Então, G9 também me parece, né? Ficou bem claro pela Constituição de G9. Pessoal, deixa eu dizer a vocês. A doutrina mais clássica traz alguns limites à cooperação jurídica internacional em matéria penal. Uma delas, por exemplo, eu me referi a vocês, é o princípio da dupla incriminação. Mas um limite que é bem clássico em relação à matéria penal também é justamente a vedação de cooperação em relação a crimes políticos. Vou explicar a vocês por quê. Na verdade, a extradição, que é o Instituto por Excelência de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal, curiosamente surgiu justamente em relação a crimes políticos, né? Porque o direito penal era uma espécie de arma no período absolutista do antigo regime, né? No caso dos regimes monárquicos europeus, ali da Idade Moderna. E aí, naquele contexto, vocês devem se lembrar que a gente vivia um ambiente de soberania absoluta, não é isso? Um ambiente de soberania absoluta, uma soberania interna absoluta e uma soberania externa limitada, porque a soberania, na verdade, girava em torno justamente das fronteiras. Então, nesse contexto moderno, o crime praticado fora do território do país era absolutamente desinteressante para aquele monarca, porque, na verdade, se vivia também num ambiente em que os cidadãos não tinham direitos a serem oponíveis ao Estado. Então, quando se eu praticasse, por exemplo, um homicídio aqui em Natal e corresse para a Argentina, na perspectiva da Idade Moderna, e vamos supor que eu praticasse meu homicídio contra a Maria Luísa, para o presidente Bolsonaro, vamos imaginar o rei Bolsonaro, tanto faria como tanto faria, porque qualquer crime que fosse praticado entre particulares e nesse sentido interpretado como um crime comum, ele se tornava desinteressante em termos de repressão quando houvesse algum elemento de estranheidade, para ser um pouco grosseiro aqui no que eu estou dizendo. E o oposto, na verdade, era que se aplicava. Ou seja, havia a solicitação como um ato de gentileza, por isso que eu disse que o fundamento era, inclusive, de cordialidade internacional. Havia a solicitação do rei da França, por exemplo, ao rei da Espanha, de entrega de um nacional seu, ou de entrega de uma pessoa qualquer, para responder a um crime na França, quando se tratasse de crime que atentasse contra o regime político então vigente.
Ou seja, a extradição somente era possível na Idade Moderna em relação ao crime político. E nós sabemos que no final da Idade Moderna, né, e ali no período pós-Revolução Francesa, sob a influência do Iluminismo, essa coisa meio que mudou, né, porque o que se enxergava é que o direito penal era, o que se chegava era que o direito penal era utilizado como instrumento de repressão da sociedade, como instrumento também de manutenção do status quo, ou seja, daquele regime político absolutista. Então, aí vocês sabem o que aconteceu no direito penal, né? Você sabe que um dos aspectos, assim, talvez o mote principal de Beccaria lá nos delitos e das penas, né, era justamente isso. E aí, nesse sentido, uma das consequências desse grande manifesto que surge pós-iluminista em relação ao direito penal é que o direito penal não poderia mais ser usado como forma de prestígio de um determinado regime político, e, nesse sentido, também se passou a vedar a extradição como forma de repressão ao crime político. Então, a partir de então, é princípio do direito penal internacional que a cooperação não se aplica a crimes políticos. Ficou claro, pessoal? De modo que isso é uma regra clara de dois países que se pretendem democráticos como Brasil e Genóvia. Isso realmente teria que estar nos tratados, né? E esse acréscimo em relação à raça, etc., na verdade, é uma espécie de extensão, talvez uma interpretação mais extensiva do que seria um crime político. Uma perseguição étnica, uma perseguição racial, uma perseguição... Então, o fundamento rigorosamente é o mesmo, porque o que se quer é que a cooperação se processe num ambiente, né, num ambiente de um direito penal democrático, né? Lembrando o que eu disse há pouco, quando a gente comentava o primeiro debate de vocês. O fundamento da cooperação jurídica internacional vai ser o reconhecimento da juridicidade do ato praticado pelo outro Estado. Então, se você está diante de um Estado pretensamente democrático, como o Brasil, como o Genóvia, você não vai reconhecer juridicidade no ato praticado pelo outro Estado em desacordo com os valores daquele próprio Estado. Entenderam, minha gente? Então, faz todo sentido que vocês efetivamente entrem de acordo em relação a isso. Pessoal, deixa eu só em termos metodológicos, vocês acham que discutir aspectos teóricos a partir desse tipo de metodologia, em que vocês trabalharam um tratado e a gente está discutindo o fundamento, faz sentido para vocês? Eu acho que faz. Acho que é ótimo. Perfeito. Dá para ficar bem tangível. Perfeito. Dá para compreender bem. Perfeito. Vamos lá, Jorge, então. You're next. Estão me ouvindo, né? Acho. Sim, sim. Cadê? Pronto. Quando o pedido referir-se a infração que não seja punível, tanto pela legislação do Estado requerente, dupla incriminação, né? Exato. Já com o Brasil, pessoa que, se processada na parte requerida por crime para qual assistência solicitada, não seria recebida... Aqui é outra coisa, isso aí é uma hipótese de coisa julgada internacional. É. Então, eu acho que eles vão ter que discutir aí a dupla incriminação dos dois países. Me parece que o Brasil tinha botado alguma coisa de dupla incriminação na pergunta subsequente do FORM, não? Ó. Não. Então, foi equívoco meu. Então, pessoal, vocês vão precisar discutir aí se aplica a dupla incriminação. Brasil e Genóvia. Qual é a posição? Posição do Brasil, posição de Genóvia. Veja se vocês podem entrar em acordo. Deixa eu explicar o que é que acontece, por exemplo, na Europa, pessoal. Na Europa foi criado... Assim, a cooperação é muito mais reforçada na Europa, e, nesse sentido, isso é um princípio que pode interessar a Genóvia, pessoal. Porque a gente não decidiu... A gente decidiu se Genóvia é parte da União Europeia, Jorge? Não, a gente até brincava que, por eles serem tão próximos do Reino Unido, eles poderiam ter feito o Brexit também. Perfeito. Então, temperem isso, porque vocês são Genóvia, quem vão dizer aí se Genóvia faz parte da União Europeia ou não. Mas, no contexto da União Europeia, vigora um princípio... Lembra que eu disse que o fundamento da cooperação é o reconhecimento da juridicidade do ato praticado no outro Estado? Pois bem, vigora um princípio da cooperação na União Europeia chamado de princípio do reconhecimento mútuo. Esse princípio foi criado em 1999 num fórum chamado Conselho Europeu de Tampere, que
é uma cidade finlandesa, onde são discutidas algumas questões relativas, né, a cada 3 anos, esses conselhos acontecem trienalmente, são discutidos aspectos referentes a alguns temas, entre os quais, né, a cooperação. E esse princípio foi criado no Conselho de Tampere, porque em 1997, no Tratado de Amsterdã, foi instituído o Espaço Europeu de Liberdade, Segurança e Justiça, com a consolidação da abertura das fronteiras europeias, e aí, algo que já tinha acontecido lá em Maastricht, mas que suscitou no Tratado de Amsterdã a necessidade de se velar por uma espécie de segurança europeia, já que a gente tinha fronteiras abertas e polícias nacionais. Então, no momento em que se consolidou esse Espaço Europeu de Liberdade, Segurança e Justiça, veio no Tratado de Amsterdã a previsão de aceleração da cooperação jurídica internacional, uma previsão expressa no tratado, que é um dos tratados pilares, um dos tratados fundamentais da União Europeia, né? O Tratado de Amsterdã, Maastricht, Amsterdã, né? Depois Nice, depois Lisboa, né? Para além dos tratados anteriores, né? Que lançaram as raízes, né? Que plantaram, que lançaram lá as bases para a construção dessa Organização Internacional de Integração. Mas, enfim, o fato é que, justamente por conta dessa aceleração da cooperação, foi criado o princípio do reconhecimento mútuo, e, em função do princípio do reconhecimento mútuo, foi criado também por lá um negócio chamado de mandado de detenção europeu, mandado de prisão europeu. Significa dizer que existe um Instituto Europeu que permite, aí, por exemplo, em relação aí à prisão preventiva, isso jamais se aplicaria na Europa, porque você, no momento que decretasse a prisão, minha gente, você expedia o mandado de prisão europeu, e o mandado de prisão europeu circulava com base no princípio do reconhecimento mútuo, com base no princípio de que qualquer país da Europa reconhece a jurisdição do outro e lhe confere validade de imediato, de modo que você expede o mandado e o mandado circula como se fosse uma carta precatória, né? Inclusive tem caráter itinerante. No mandado de prisão europeu, minha gente, existe uma mitigação, de fato, do princípio da dupla incriminação. Existe uma mitigação do princípio da dupla incriminação. Mas essa mitigação se dá através de listas. Determinados delitos que estão excluídos do princípio da dupla incriminação. Ou seja, a exclusão do princípio da dupla incriminação não é absoluta sequer no mandado de detenção europeu, que funciona com base no princípio do reconhecimento mútuo. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, se trata da jurisdição penal. A jurisdição penal é a jurisdição que vai lidar com os meios jurídicos mais sensíveis de qualquer sociedade, concordam? Né? Então, pode, né, dependendo ali do padrão cultural de uma determinada sociedade, pode ser esquisitíssimo que você veja a polícia prendendo uma pessoa por determinado crime. Então, talvez, uma hipótese aí, uma sugestão de negociação aí para Brasil e Genóvia seria a construção de uma lista, né? Mas aí eu não sei se quem foi que impôs, acho que foi o Brasil, não foi? Não, foi a Genóvia, eu não sei se Genóvia está disposta a negociar. Calma. Maju, estava escutando, Maju. Sim, estão dispostos. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Como vocês já disseram que estão dispostos mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer, certo? Porque a gente terminou a aula, a gente vai, na próxima aula, terminar aqui, façam uma sugestão, né? Eu queria que a gente tivesse aqui um representante de cada um dos países para negociarem em privado e a gente submeter aqui as duas delegações a lista que foi estabelecido por esses, digamos assim, plenipotenciários, né? Os plenipotenciários fariam aí a negociação e depois a gente submeteria aqui para validação. O que é que acham? Quem poderia ser o plenipotenciário de Genóvia? Perfeito. Vitor fica por Genóvia. Quem poderia ser plenipotenciário pelo Brasil? Eu posso ficar com o Brasil, se quiserem.
Então, pronto, perfeito. Pode ser, pessoal? Podemos... Lilian brasileira, Vitor genoviense. Show, então. Então, pessoal, a gente está aqui garimpando o nosso tratado. E aí a gente continua essa discussão na próxima aula e fecha aí os fundamentos acerca da cooperação. Eu posso colocar essas respostas lá no grupo do WhatsApp para ficar fácil todo mundo ver. Pronto, perfeito, perfeito, pessoal. Pronto. Jasmine e Kátia querem ficar? Fiquem à vontade, eu fico sim para conversarem sobre o artigo, né? E aí a gente... agora, a gente tinha marcado o artigo para a segunda, né, Jorge? Talvez fosse o caso de a gente postergar o artigo para a sexta, né? Porque aí a gente teria a segunda toda para fechar essa questão do tratado. Ok, Pode pessoal? ser, professor. Então, chegou uma pergunta no privado, que era justamente sobre a data, né? Que agora vai ficar para sexta, e a entrega para sexta seria só do recorte temático ou já dos campos lá respondidos? Recorte temático. Eu queria saber o tema do artigo de cada um, justamente para eu ajudar na redação daqueles elementos. Perfeito, então. Ok? Então, pronto, pessoal. Sexta-feira, né? E aí, segunda-feira, a gente retoma aqui o tratado e fecha essa discussão. E aí, Kátia e Jasmine podem sim ficar na sala e a gente debate. Pessoal, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus. Bom final de semana, professor. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau.